Olha, gente, o BB Seguridade teve um lucro recorrente gerencial de mais de 2 bilhões de reais no segundo trimestre. O resultado representa uma alta de 19,7% em relação ao mesmo período do ano passado. Já na comparação com o primeiro trimestre desse ano, o resultado foi 12,2% maior. E a expansão, do lucro ocorreu devido ao crescimento do resultado financeiro da Brasilseg, a seguradora do grupo segurador do Banco do Brasil. Além disso, a gente também tem a Brasilprev, unidade de previdência privada, que também contribuiu para alcançar esse resultado. E outro destaque foi a alta das receitas de corretagem nos segmentos de seguros e capitalização da corretora do grupo e também da queda de sinistralidade da Brasilseg. E sobre esses assuntos eu converso agora com o presidente da BB Seguridade, o André Haui, que já está aqui comigo. Muito bom dia, aliás, muito bem-vindo aqui à nossa programação, André. Obrigado por ter vindo aqui até o nosso estúdio, começar o dia aqui cedinho com a gente para falar da temporada de balanço. Muito obrigada pela presença. Obrigado a vocês, obrigado aí à CNN, aos telespectadores que estão aí nos acompanhando. É uma honra, um prazer estar aqui com vocês. Vamos lá, então, falar primeiro sobre esse lucro, Foi um resultado bem positivo, um desempenho muito importante, mais de 2 bilhões, um avanço de quase 20% que a gente teve aí na comparação anual, também na comparação trimestral. A que você atribui esse desempenho tão positivo, tão robusto? A gente já adiantou um pouquinho ali, mas quero ouvir de você o que realmente, no teu ponto de vista, foi o destrave, realmente, o gatilho para esse bom resultado. Ótimo. Eu acho que, em primeiro lugar, o grande salto que a gente deu se deve à gestão que a gente fez na nossa holding, que é a BB Seguridade, e junto às investidas, Brasilprev, Brasilseg, Brasilcap, na parte financeira. Quando a gente chegou na companhia um ano e meio atrás, a gente observou que a parte financeira ela vinha numa toada interessante, a gente sabia que a curva estava bicando, que as taxas de juros estavam num momento de acentuado, mas a gente precisava, de fato, apertar essa gestão, olhar com mais cuidado, olhar com mais carinho, e eu creio que isso trouxe para a gente aí um resultado combinado de mais de 68% de crescimento no resultado financeiro, mas não deixando de lado também o resultado operacional. O nosso resultado operacional cresceu aí quase 8%, trimestre a trimestre, um resultado muito fruto das inovações que a gente implementou, de produtos novos que a gente lançou. A gente teve, obviamente, aí um recrudescimento na parte de previdência, muito fruto do que aconteceu na nova legislação em relação ao IOF. Tivemos também eu diria que a gente caminhou quase flat em relação aos prêmios de seguro, mas toda essa parte de gestão financeira, um olhar muito forte para o resseguro da companhia, que é uma estratégia muito forte que a gente tem. E obviamente, a força da nossa rede do Banco do Brasil, que está sempre ali disposta a contribuir, a vender os nossos produtos, fez com que a gente alcançasse esses resultados. E, claro, todo o time da BB Seguros e das nossas investidas. Agora, André, a gente teve também beirando aí os 90%, E isso chama bastante atenção, obviamente, para a rentabilidade do negócio. A minha questão é, esse nível é sustentável para os próximos trimestres ou já embute aí também elementos extraordinários? Não, eu creio que sim. Esse nível, quando a gente olha semestre a semestre, a gente cresceu a rentabilidade para quase 94%, Uma rentabilidade maravilhosa, uma rentabilidade que esse setor provém. Eu acredito que isso sim é sustentável. O que vai mudar daqui para frente? Acho que a combinação de resultado operacional com resultado financeiro, ela vem diferente do que a gente tinha projetado no início do ano, muito por conta dos efeitos macro extraordinários, que a gente não tinha como prever. Então, a gente continua entregando uma rentabilidade forte, a gente vai alcançar o prometido em relação ao lucro líquido para o final desse ano. O que muda um pouco é a componente. E, claro, a gente também observa, quando a gente olha nossos prêmios ganhos retidos, quando a gente observa a estratégia que a gente tem colocado na praça, tudo isso vai culminar, de fato, uma rentabilidade muito forte da empresa. Uhum. Agora, em relação a esse segundo trimestre, a gente não tem dúvidas aí sobre o resultado, como você muito bem falou, sobre rentabilidade. Só que a BB Seguridade optou por revisar o guidance para baixo nessas projeções de prêmio emitidas aí pela Brasilseg, principalmente, também das reservas de previdência da Brasilseg. O que muda nessa leitura da companhia em relação a esse ano? O que fez, o que motivou essa revisão de guidance? Tem algo a ver com o IOF? Olha, tem a ver com o IOF, mas também tem a ver com a desaceleração que a gente vê no mercado de crédito
na parte do prestamista, né? Onde a gente mais recrudesceu em termos de prêmios dentro da Brasilseg foi no prestamista. O rural, né, o agrícola, de forma geral, ele continua mais ou menos flat, a gente teve uma ligeira queda, a gente já viu uma recuperação no mês de junho e no mês de julho, né? A gente tem uma expectativa muito boa de continuar numa boa toada para esse segundo semestre, né? Eu acho que veio aí o Plano Safra, olhando para o micro e pequeno, onde a gente é muito forte. Eu acredito também no forte trabalho que está sendo feito no Banco do Brasil, né, olhando para esse setor. Quando a gente olha para a Previdência, de fato, o IOF foi uma surpresa para todos nós. Apesar de ter havido uma reformulação, né, mudado um pouco, né, a regra, né, olhando ali para quem acumula até 600 mil no ano de 2026, para esse ano realmente impactou. Então, esse combinado faz com que a gente tivesse que revisar, de fato, né, o volume, né, na Previdência e, né, quando a gente fala da Brasilseg, como eu citei anteriormente, revisar também de uma forma conservadora. Nós somos muito conservadores. O que eu espero é que a gente supere, de fato, esses guidances e eu tenho certeza que a gente vai conseguir entregar um número bem forte aí para o segundo semestre. Estamos aqui no estúdio com o André Haui para poder falar sobre o resultado da BB Seguridade, ele que é presidente aqui da BB Seguridade. Vai ter mudança, inclusive daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre essa mudança de gestão, mas a gente interrompeu aqui a tua fala quando a gente estava falando sobre essa questão do IOF, que é um ponto realmente que alimenta, né, que também favoreceu essa mudança de guidance que vocês tiveram nesse momento. Mas, bom, como você mesmo disse, pegou todo mundo de surpresa essa questão e eu quero entender como que a companhia, como que a BB Seguridade pretende continuar reagindo a esse cenário regulatório agora mais restritivo e se vocês já visualizam impacto prolongado nessa questão dessa mudança do IOF. Bom, a BB Seguridade, né, a BB Seguros, a Brasilprev, nós somos uma empresa muito resiliente, né, e a base de clientes do Banco do Brasil é uma base muito pulverizada. Então a gente aposta, né, dados os limites que foram colocados pela nova legislação, em atacar de fato os clientes que são da nossa base. A gente tem aí mais ou menos dentro das nossas reservas, que hoje computam mais ou menos 450 bilhões de reais, né, um sexto delas vem do mercado private e as reservas que amontam até 600 mil reais, né, que é o que vai estar em jogo para o ano que vem, esse ano, né, 300 mil, estão ali na base de 80%, 90%. Então, a gente acredita que pulverizando, olhando de fato para o nosso cliente, a gente vai continuar numa toada de crescimento. E a gente aposta muito também na retenção e na oferta de valor, né? Então, trazendo a oferta de valor através de novos fundos, né, onde a gente consegue implementar aí para os nossos clientes apetites de risco distintos, olhando para o nosso cliente varejo. Eu sempre falo muito da democratização do acesso, né, à poupança, à previdência. Trazendo à tona todo esse conceito, eu acredito que a gente vai continuar numa toada de crescimento. É claro que a gente vai ser atingido, como todo o mercado vai ser, é natural, né? Os recursos que estão empossados dentro da Previdência ou que migrariam para a Previdência vão caminhar para outros instrumentos, mas eu acredito também que o Ministério da Fazenda fazendo um belo trabalho, né? O Ministério da Fazenda do qual eu também já fiz parte, conheço a turma, né? Estão tentando de fato fazer uma equalização melhor na parte tributária dos investimentos. A gente vai conseguir ter uma justiça tributária melhor e de fato, né, fazer com que a Previdência volte a ter o destaque e continue, né, ajudando o nosso povo a poupar e montar a poupança de longo prazo. Vamos falar um pouquinho da BB Corretora, porque eu vi que também apresentou um crescimento de 2 dígitos no lucro, com a expansão, inclusive, de receitas, né, no resultado financeiro. Há espaço para esse canal crescer mais nos próximos semestres, inclusive, talvez com diversificação de novos produtos? Sim, né, a BB Corretora é, de fato, o nosso veículo para distribuição dentro do balcão do Banco do Brasil. Através dela, a gente comunica com todas as nossas investidas e, claro, a gente estabelece, né, o nível de precificação para os nossos produtos, onde vai colocar. Quanto mais a gente vende, quanto melhor a precificação, mais resultado a gente absorve. Quando a gente olha para o composto geral do grupo, né, a Brasilseg é a empresa que traz, né, o maior resultado, mas a BB Corretora chega perto também, por quê? Porque no final do dia a gente absorve 100% desse resultado dentro da BB Seguridade, que é a holding do grupo. Então, eu acredito sim que a gente tem muito espaço para crescer, devido ao tamanho de mercado, devido à profundidade de mercado. E quando a gente olha para os produtos novos que a gente lançou, né, há um tempo atrás eu já prometido a gente trazer, né, o seguro para o consórcio. Então, hoje a gente tem lá o nosso consórcio seguro, a gente já está quase 100 milhões de prêmio, a gente está atacando também, né, o prestamista no consignado privado, né, onde o Banco do Brasil já distribuiu mais de 5 bilhões em crédito. E a gente tem aí mais de 110 milhões em prêmios obtidos. A gente
gente também está atacando um mercado super empossado, que nunca foi abordado no banco, que é o mercado de 30 bi, né, de PJ, que é o prestamista no Pronamp. Então, eu acredito que com isso, com a inovação que tem sido realizada na empresa, né, a gente tem mais de 7 bilhões de negócios realizados através de métricas de Data Analytics. Ou seja, com todo esse conjunto, a gente com certeza vai ter um resultado bem melhor na corretora daqui em diante. Perfeito. Para encerrar nosso papo, eu queria ter mais tempo ainda, porque eu teria inúmeras outras perguntas, mas não posso deixar de fora. Primeiro, pagamento de proventos, distribuição de proventos, né? Porque a gente teve um desempenho das ações importante nesse pós-balanço, justamente porque foi bem recebido pelo mercado esse pagamento de proventos. Quero entender se você avalia se esse atual nível aí de payout da companhia, se há planos de revisar ele ou não. E além disso, não dá para poder a gente também encerrar nossa conversa sem falar dessa transição, né? Você que já me disse aqui, esse spoiler dessa mudança de gestão, você sai no ano que vem, tem um período de transição acontecendo. Qual que é a avaliação que você faz, então, desse período que você teve à frente do BB Seguridade? O que a gente pode esperar, então, do que vem pela frente? Já dá para falar do que vem pela frente? Bom, vamos lá falando um pouco do payout. Eu acho que esse nível de payout, ele é um nível alto, né? Um nível interessante de mercado. Estamos distribuindo aí mais de 3,77 bilhões, quase R$ 2,00 por ação de dividendo, ou seja, uma performance fantástica para os nossos acionistas, para o acionista controlador, que é o Banco do Brasil, né? Apoiando sempre o resultado do nosso conglomerado, do qual eu faço parte, né? Sou funcionário de carreira, e, né, os nossos minoritários também. Então, a gente continua numa toada muito boa, não há perspectiva de mudança. Eu acredito que reter, né, caixa não é o nosso objetivo, a gente quer distribuir para tornar cada vez mais atrativo, né, a ação e podendo apoiar aí os nossos acionistas, né, com mais e mais retorno. E sobre a mudança de gestão, obviamente, estou de saída em breve, vou fazer minha transição. A pessoa que veste o meu lugar é uma pessoa fantástica, maravilhosa, de carreira do banco também. Eu acredito que, em termos de estratégia, nada muda. A companhia ela continua seguindo firme e forte, com uma estratégia determinada, né? Existe um comitê executivo, um conselho de administração bem formado, então tudo é aprovado, tudo caminha da mesma forma. Claro que pode ter um toque aqui e ali, mas eu acredito que a companhia está indo uma toada muito interessante no que depende, né, dos nossos colaboradores, do que depende da força do balcão do Banco do Brasil. E eu acredito que isso vai continuar e a companhia vai alcançar cada vez maiores resultados aí. Decisão pessoal, essa mudança aí, nessa trajetória? Eu prefiro não comentar. Perfeito, então não consegui esse spoiler aqui para você, gente, mas teve ótimos comentários aqui sobre esse balanço. Olhando para o presente agora. Olhando para o presente, é importante isso. Obrigada, então. Quero muito agradecer a tua presença, André Howie, sempre aqui, portas abertas, presidente aqui do BB Seguridade com a gente para falar sobre essa temporada de balanços. Um ótimo dia para você, conte sempre com a gente, portas abertas, até uma próxima. Muito obrigado, até mais. Até mais, tchau, tchau.